Olá, queridos. Aqui quem vos fala, é o seu irmão em Cristo, Marcílio. Eu sou Marcílio, ele é o Samuel. Madrugada, com certeza, Samuca já tá aí dormindo. Eu tô aproveitando a madrugada para gravar esses vídeos aí para vocês, já que tem sido bastante corrido pra gente aqui, tá certo? Pessoal, nós estamos aí no quarto vídeo da série Quarentena do canal Amamos Pregar, Marcílio e Samuel. Nós estamos se baseando no texto, em Atos capítulo 1, versículo de número 3, que diz: A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falamos das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, pessoal, nós estamos aí ministrando numa série sobre quarentena, no tema Como sairei dessa quarentena, ok? Nós já falamos aí uma série de questões, acabamos de gravar uma mensagem aqui no livro de Gênesis, tá? Falamos sobre a quarentena de Noé, os 40 dias que ele ficou na arca até que a chuva choveu, que caiu chuva e a arca se levantou, né? E também nós vamos agora falar a respeito, pessoal, do livro de Êxodo, que também tem uma passagem muito interessante, tá bom? Ó, livro de Êxodo, capítulo de número 34, versículo 28. Êxodo 34, 28. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 34, 28 diz: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Ok, pessoal? Meus irmãos, aqui nós temos uma passagem, falando novamente a respeito de uma quarentena, no caso aí uma quarentena de dias, 40 dias, né? Já expliquei isso nos outros vídeos, depois você confere lá para trás, tá? Sobre qual é o período, quarentenas pode ser quais períodos, tá? Aqui nós temos o que? Nós temos Moisés. A Bíblia mostra Moisés algumas vezes subindo ao monte para falar com Deus. Na verdade, a chamada de Moisés com 80 anos se deu no pé do monte, perto do Monte Horebe, quando a sarça começou a consumir com fogo, mas não acabava, não, a sarça queimava, mas não se consumia, tá? E ali a voz de Deus falou com Moisés, e Moisés, com 80 anos, volta para libertar o povo de Israel. E Moisés iria, durante aí todo esse tempo de peregrinação de 40 anos, ele iria subir várias vezes no monte. Mas o texto de Êxodo 34 vai dizer que Moisés ele passa uma quarentena de dias no monte. Moisés ele está subindo ao monte a pedido de Deus. Deus tem um projeto para entregar na mão de Moisés naquela quarentena de dias. E o Senhor diz para Moisés: ó, você sobe, porque eu tenho algo para fazer grande, para te entregar para você, grande nessa quarentena. E Moisés, então, a Bíblia diz que ele não comeu pão e nem bebeu água. Isso é mistérios relacionados à fé, né? 40 dias sem beber água, 40 dias sem comer, né? É algo ligado à fé, né? Milagre não se explica, se glorifica, não é verdade? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, é as 3 lições da quarentena de Moisés, ok? Primeira lição: Moisés fez uma quarentena, mas de jejum e oração. Quer dizer, Moisés, quando subiu ao monte, ele fez a quarentena dele, ele passou os 40 dias jejuando e, com certeza, orando, porque se ele jejuou 40 dias, não comeu pão, não bebeu água, o que ele ficou fazendo 40 dias ali? Dormindo, brincando de videogame,
mexendo no WhatsApp, é claro que eu estou contextualizando Moisés conosco, é claro, ok? Claro que não. Moisés passou ali 40 dias orando e jejuando. A oração e o jejum nos leva para perto de Deus, nos faz sensíveis a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença de Deus, a poder Deus se aproximar um pouco de nós. E ali, pessoal, simplesmente Moisés desce com a tábua dos 10 mandamentos, as 10 palavras, né? O chamado decálogo, já que a lei de Moisés, com sua lei, norma, e as leis religiosas, leis cerimoniais, leis civis, cívicas, estava ali 613, mas o decálogo eram 10. Segundo alguns, 10 que era 6 do homem para com o homem e 4 de Deus do homem para com Deus. 6 mandamentos que Deus deu do homem para com o teu próximo e 4 de Deus, do homem para com Deus, ok? E aí Moisés simplesmente desce com a tábua dos 10 mandamentos. Então, 3 lições. Primeiro, o que você está fazendo nessa quarentena? Como você fez a sua quarentena? Estamos nela ainda? Como você está fazendo a sua quarentena? Você está tirando esse tempo para buscar, para orar, para se consagrar, para renovar as mensagens, para buscar o Senhor em algum lugar que você se sinta bem? Essa frase não é minha, é uma frase que eu li e eu vou aqui replicar, tá? Deixando claro que não é minha, né? Para poder fazer juízo à pessoa que citou. A pessoa diz: você não orava antes porque você dizia que não tinha tempo. Agora, você não ora por quê? E aí a pessoa termina de uma maneira muito, muito sábia dizendo: na verdade não faltava tempo, na verdade faltava uma disciplina para buscar o Senhor. E eu agora cumprimento e digo: na verdade faltava em nós, ou falta em nós é um propósito. Falta em nós é um propósito para estar orando e buscando. Porque se a hora extra, se o trabalho duro, se o sol, se o calor, se os minutos que alguém a mais que trabalhava fazia com que a pessoa não orasse, fazia com que a pessoa não orava, a pessoa não buscava, a pessoa não cultuava, agora quais são os motivos? Então, na verdade, o que estava faltando não era tempo, o que estava faltando era propósito, o que estava faltando era compromisso, o que estava faltando era reverência, o que estava faltando, quem sabe, é um estímulo, o que estava faltando era um fervor, o que estava faltando, na verdade, era uma reverência, principalmente o que estava faltando era uma gratidão. Então, pessoal, Moisés fez a quarentena dele no monte, jejuando, com certeza orando, falando com Deus e principalmente ouvindo a voz de Deus. Ele desceu, ele saiu daquela quarentena com uma revelação de Deus para a vida dele. Revelação, me refiro à palavra. A palavra na mão. É disso que eu me refiro. Ok, pessoal? Então a pergunta é: como você fez a tua quarentena? Como você está fazendo a sua quarentena? Tá? Segunda lição: Moisés saiu da quarentena com o rosto brilhando. Olha como é que a Bíblia é linda, irmão. Êxodo 34, 29, o versículo de baixo, tá? Diz assim, ó: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do mandamento, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Quer dizer que Moisés desceu da quarentena no monte de oração com as tábuas dos 10 mandamentos na mão e com o rosto brilhando.
porque quando Deus falou com ele, a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus tomou a vida de Moisés, junto com a consagração, a oração, o jejum, a busca de Moisés. Então Moisés, ele sai da quarentena no monte com as tábuas nas mãos e com o rosto brilhando. Irmãos, rosto brilhando, né? Isso é consagração. Você já parou para pensar que quando alguém está na casa de Deus e que com muita luta, muito esforço, com certeza, cada um tem os seus desafios, suas dificuldades, mas que quando as pessoas elas se colocam na presença de Deus, ao orar, ao jejuar, ao se consagrar, ao buscar, ao obedecer, o rosto dessa pessoa se torna um rosto diferenciado. Você já percebeu isso? Sobretudo os crentes antigos, você pega as fotos e para alguém parece até cômico, para alguém parece até um momento de nostalgia, mas na verdade, se a gente for espiritualizar um pouquinho o assunto, o rosto dessas pessoas, o rosto. Perceba, meus irmãos, os líderes que buscam ao Senhor, que oram, que se consagram, ou que vivem uma vida diante do Senhor, há um brilho diferente no rosto de muitos desses servos e servas de Deus, mostrando ali a consagração, a glória de Deus, ela toma conta da vida dessas pessoas. E o Espírito Santo que habita em nós, ele embeleza o nosso rosto. Em contrapartida, você já percebeu como é triste quando alguém sai da casa de Deus? O rosto é uma coisa assim impressionante. Você olha e você fala, eu não acredito. Alguém está no mundo, quando aceita Jesus e leva Jesus a sério, parece que eles ficam 10, 15, 20 anos mais novo. Alguém que está na igreja, quando sai da presença do Senhor, no seu natural, eu estou falando do seu natural e não com todo o aparato que tem hoje aí, no seu natural, quando a pessoa está no seu natural, parece que a pessoa envelheceu 10, 15, 20 anos. A glória de Deus, a presença de Deus, aos poucos, pelos atos e as atitudes dessas pessoas, vão saindo aos poucos, né? E o rosto o rosto, o sorriso, o humor, isso é muito visto, tá? Terceiro ensino, Moisés saiu da quarentena com as tábuas das leis nas mãos. Então, no rosto o brilho da consagração, nas mãos as tábuas da lei, as tábuas das leis, os 10 mandamentos, né? De Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, a repetição. Então, o que eu gostaria de estar dizendo para você? Eu estou aqui, irmãos, não criando uma doutrina da quarentena, ok? Mas eu estou aqui através de uma revelação da palavra, baseado no que está escrito na Bíblia, dizer o seguinte para vocês. O Senhor está pedindo para que você faça essa quarentena com oração, com jejum. Por quê? Porque Deus ele quer entregar algo para você. Sim, você, pregador, pregadora. Pastor, mas dá tempo ainda? Dá tempo. Dá tempo. Nós temos aí, pelo menos até por volta do dia 10 a dia 15 de maio ainda, toda essa questão, essa problemática, sobretudo aquilo que a pandemia, ela se tornou algo muito mais político do que uma questão de saúde pública, infelizmente. Há ainda tempo de você consagrar, há ainda tempo de você orar, há ainda tempo de você buscar a Deus. E eu quero crer que Deus ele tenha algo para te entregar. Eu quero crer que ele tenha algo para entregar nas suas mãos. Então, esta palavra que eu gostaria de deixar para você aqui nessa série quarentena. Moisés, ele
fez a quarentena dele bem feita, buscando. E em contrapartida, Deus viu em Moisés sinceridade e a glória de Deus invadiu o rosto, o corpo de Moisés. E também nas mãos havia as tábuas das leis, os 10 mandamentos, que é o decálogo, que é aquilo que rege todo o Velho Testamento, toda a nação do povo judeu, tá certo? A Bíblia vai dizer ainda que precisou aí colocar uma espécie de um véu, porque era muito forte a glória, a luminosidade, a presença, o fulgor, o refulgor da glória de Deus no rosto de Moisés. E é essa palavra que eu quero profetizar para você, querido, que nessa quarentena ainda, você busque o Senhor, você se consagre e o Senhor te entregue os grandes mistérios que Ele tem na tua vida, no seu ministério. Você, rapaz, moça que está começando a buscar o Senhor agora, tira um tempo para buscar, tira um tempo para orar, tira um tempo para jejuar, tira um tempo para ler a Bíblia. É muito bom, hoje nós temos o YouTube, é muito bom alguém que está começando, ver mensagem de um, ver mensagem de outro, isso não tem problema nenhum, mas o Senhor quer revelar mensagens para você. O Senhor quer mostrar para você, e Ele só tem como mostrar se você orar, jejuar, se consagrar e ler, e buscar, e cavar poço, e pagar um preço. Talvez você está no lugar onde essa questão da ida ao monte não seja vista com os bons olhos, mas você pode buscar a Deus na igreja, passar o chamado um dia com Deus, das 6 da manhã às 6 da tarde, buscando. Você tem aí hoje, que é o nosso maior altar, o nosso coração e o nosso templo, que é o nosso quarto, né? Quando Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com ele, com Deus em segredo, e em secreto ele vai te responder. Então você tem aqueles que têm liberdade, tem os montes, aqueles que não desfrutam dessa mesma liberdade, tem o templo, né? Claro, no caso você ali sozinho, né? Ou com outro irmão buscando ao Senhor, ou você, irmão, com uma outra irmã buscando ao Senhor, e você também tem o seu quarto, para falar com Deus, para buscar, para pagar um preço. Pagar um preço que eu me refiro é um preço em santificação, dizendo, Senhor, me revela, abra minha mente, abra a porta, me usa. Eu quero poder ser usado pelo Senhor, fazer alguma coisa para o Senhor, como teu servo Moisés fez coisas grandes para o Senhor. Amém, queridos? Que em nome de Jesus o Senhor te dê palavra após essa quarentena. Que o Senhor te dê mensagens. Que o Senhor te dê, você que é pastor, estudos para liberar sobre a igreja. Você que é pregador, mensagens para pregar. Ok? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E não deixa de dar aí o seu joinha e também de se inscrever, tá? É fácil, canal no YouTube, Amamos Pregar. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.